Pessoal, boa noite. Hoje a live vai ser um pouquinho diferente das lives que eu tenho costume de fazer. Geralmente é sempre com um convidado, sempre trazendo um tema para discussão com duas pessoas. Mas a partir de hoje eu resolvi também fazer algumas lives a respeito de livros. Sempre foi uma vontade fazer resumo de livros, falar sobre livros em geral, indicações, mas não com a intenção de ainda ser contrário ou questionar de uma forma muito rígida a ideia do autor. A ideia é trazer justamente o entendimento do livro, o entendimento da fala do autor ou da autora e de alguma forma auxiliar as pessoas na escolha de livros. Já tem algumas pessoas entrando, vou deixar os comentários abertos para poderem mandarem perguntas ou comentários a respeito do livro, fiquem à vontade. Eu poderia ter feito um vídeo à parte, gravado e deixado salvo lá no Instagram. Mas a intenção não é essa, a intenção é justamente eu trazer aqui algumas discussões, alguns pensamentos a respeito do livro e também abrir para que as pessoas possam fazer os seus comentários e assim a gente enriquecer a live, tá? O livro hoje que nós vamos discutir, que eu vou trazer alguns pensamentos, é da autora Brené Brown. Eu achava que isso só acontecia comigo. Ele, na verdade, é um livro de combate à vergonha, à cultura da vergonha. Já vi algumas pessoas entrando. Boa noite Elis, Cláudio, Daniel, Fátima. É um livro que traz uma discussão sobre a questão da vergonha. O que é a vergonha? Esse sentimento que muitas das vezes nos empaca, nos faz não andar com sonhos, com desejos, com algumas metas. A vergonha, até que ponto ela é um direcionador da nossa vida, até que ponto ela recrimina o nosso andar, até que ponto ela nos trava. E uma coisa muito interessante do livro, eu já vou trazendo aqui a última frase do livro, a mudança começa quando praticamos a coragem comum. O livro todo, se não me engano, 288 páginas, ele vem falando a respeito da empatia, de como a empatia ela pode ser utilizada aí de forma muito crucial para o combate da sensação ruim que a vergonha traz, da sensação de diminuído, da sensação de excluído. Por isso a questão, por isso o termo coragem comum, porque na verdade é uma ação e uma reflexão sobre toda a sociedade. Existem várias passagens do livro, que ela faz entrevista com várias pessoas, aonde ela entrevista na grande maioria mulheres, mas também tem homens, onde ela traz algumas características referentes a alguns itens que fazem parte do universo feminino e fazem parte do universo masculino. O que para a mulher é vergonha? O que traz para ela vergonha? Em que momento da vida e nas circunstâncias da vida que ela se sente com vergonha? Várias desses pontos, desses itens, estão relacionados à aparência física, situação financeira, situação de maternidade, situações familiares, amorosas. Com relação aos homens, está muito mais relacionado a poder. Não ter conquistado algumas posses, não terem alcançado altos cargos na profissão ou na função que esteja.
virilidade, a capacidade de serem os machos alfas. Então você percebe, boa noite a todos que estão entrando aí, Ricardo, Alberto, João, Paulo Vitor. Então você percebe que isso está muito relacionado ao que esperam de nós, nas ditas regras, nas questões que foram impostas a nós e ainda são impostas a nós, do que esperam da nossa pessoa, dos homens. Sempre esperam situações de poder, sempre esperam que sejam os protetores familiares, aquele que não chora, aquele que não demonstra sentimento porque é feio, aquele que, de uma certa forma, reforça a ideia do rígido, do viril. Com relação às mulheres, sempre espera-se a maternidade, que elas sejam mães, que elas sejam capazes de largar tudo pela família, largar tudo pelos filhos, que elas sejam muito bonitas, que elas sejam lindas, a capacidade de organização familiar, que elas sejam muito comunicativas, mas até certo ponto. E se nós formos observar, tudo isso está muito linkado a como nós, hoje em dia, ainda reproduzimos alguns fatores. A nossa sociedade, ela cria homens rasos, ela cria mulheres rasas. Se discute muito, desde muito tempo, no feminismo, na questão da homofobia, se discute muitas coisas, mas quando você chega na prática, você ainda esbarra em situações em que parece que você está andando contra a maré, nadando contra a maré. Um exemplo é quando você é uma mulher que pratica o feminismo, valorizando a igualdade entre homens e mulheres, e em casa, com o seu filho, você diz para ele que ele não pode chorar, que ele tem que ser um menino forte, que homem não chora, que homem não pode demonstrar sentimentos. Então você entende que existe aí um choque de valores. Ao mesmo tempo eu prego uma coisa, de repente discutindo sobre futuros pensamentos, futuras ações, só que na prática eu não consigo trazer isso para o meu âmbito familiar. Então você nota a grande cobrança, a grande pressão que nós, seres humanos, isso mulheres e homens, sofremos para poder corresponder o que as pessoas esperam de nós. Então esse livro, quando ele fala de combate à cultura da vergonha, é aquela sensação de vergonha onde a gente se sente pequeno. E a grande pegada desse livro, que eu achei muito interessante, é que quando nós nos sentimos envergonhados, na verdade nós nos sentimos desconectados. Quando eu sinto vergonha por não falar algo que para mim seja uma coisa muito difícil de falar, mas de repente para algumas pessoas seja muito claro, mas isso me expõe, vamos dizer assim, um homem que se sente incomodado, por exemplo, de andar de bermuda. Por algum motivo, ele acha que as pernas dele não são pernas másculas. Por alguma questão familiar, por uma questão de quando ele era pequeno, enfim. E ele passa sempre a andar só de calça, 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 calça. De uma certa maneira, ele se sente incomodado em dizer isso. Eu não gosto de andar de bermuda, sempre ando de calça. Isso o trava em alguma determinada situação. Isso o faz sentir desconectado. Se ele falar o motivo, ele tem medo, ele tem vergonha. E aí naquele momento onde ele fala, ele se expõe e se sente desconectado. O grande medo que nós seres humanos temos é de nos sentirmos excluídos. Nós somos seres gregários, né? De comunidade, de estarmos envolvidos com outras pessoas. A gente sente essa necessidade e precisa até.
O grande medo é a gente estar distante disso, desconectado disso. E por conta disso, a gente se submete a essas prisões, a essas cobranças que a sociedade nos impõe. A gente vai se moldando. Corto daqui, me moldo dali, vou aceitando isso e vou aceitando aquilo, até que você vai tentando se encaixar nos padrões pré-estabelecidos. E isso estou falando em todos os níveis. No nível familiar, no nível de relacionamento, no nível de trabalho, na nossa vida em si. Muitas das coisas nós deixamos de fazer por aquele sentimento de vergonha. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Eu, quando li esse livro, eu sei que ele é um livro de autoajuda, mas eu não foi com esse olhar, não foi com esse viés que eu quis ler esse livro. Eu quis ler justamente para entender esse sentimento de vergonha. Se nós formos fazer uma comparação entre homens e mulheres, quem tem mais medo de se expressar são os homens, pela experiência que eu vejo. Inclusive, quando eu fui... Porque eu sempre faço assim, eu leio um livro, e se tiver algum comentário ou algum posicionamento na internet a respeito, eu gosto de saber também. Não que isso vai direcionar a minha forma de pensar, mas é para entender se alguém conseguiu captar uma coisa diferente do que eu li. E uma coisa muito interessante. Esse livro e alguns outros da série da Brené Brown, são considerados livros de autoajuda. Você não vê homens falando. Você não encontra ali homens relatando, comentando sobre o livro. Você não acha. Você vê mulheres. Porque para elas, e eu acho que na cabeça de uma grande maioria das pessoas, ali é sentimento, falar de emoção. E isso é cobrado muito do universo feminino. Que a mulher seja muito emotiva, que ela seja acolhedora, que ela abrace a todos. Ela renuncie a si e abrace a todos. Essa é uma das exigências que são feitas do universo feminino. E dos homens isso é deixado de lado. Não. Se ele estiver triste, se ele estiver alegre, se ele estiver choroso, se ele estiver com algum sentimento que é encarado como fraqueza, expressar o sentimento, falar sobre o que está sentindo, é encarado para alguns como fraqueza. Para que ele vai fazer isso? Ele não vai falar. E é muito interessante porque eu também foquei nessa análise. Eu não vi homens falando a respeito, principalmente desse livro. Tem umas passagens dele onde ela comenta sobre as vergonhas dos homens, o que eles se sentem desconectados, né? De que forma que a vergonha é manifestada nos homens. E, por exemplo, é sempre voltado na virilidade, no campo sexual, eles não falam, é tabu, o homem que de repente não conseguiu corresponder ao desejo sexual da esposa naquele dia, naquela noite, ele não comenta sobre isso, isso é um tabu, não se fala. O homem que não consegue sustentar a sua família, como se fosse uma obrigação o homem sustentar a família, onde hoje a gente vive numa sociedade onde você necessita que os dois trabalhem juntos para isso, mas ainda existe essa cobrança. Tem até uma passagem no livro que fala justamente isso, de um homem que ganhava muito bem. E por algum motivo do mercado, ele perdeu o emprego, foi trabalhar num outro lugar com uma situação financeira muito pequena. Quando ele conversou isso com a esposa, uma das primeiras coisas que ela falou para ele foi: como é que eu vou conseguir viver abaixando o nosso nível financeiro? Houve uma conversa entre eles, e mesmo assim ela ainda rebateu: mas você não vai conseguir arcar com todas as minhas despesas. Como se fosse uma obrigação dele arcar com o sustento dela. E esse pensamento, a gente entende que ele não vai ser quebrado da noite para o dia. Estamos discutindo muito sobre isso. A Elis, que está aqui inclusive na live,
nas suas lives a respeito de machismo, de feminismo, fala-se muito isso. E aí, pegando um gancho nessa questão, eu venho trazer uma realidade que somos o reflexo, o produto desse pensamento de reprodução machista que coloca os homens como os donos da cadeia, mas ao mesmo tempo também sofredores desse machismo, onde eu não posso demonstrar que eu sou fraco, eu não posso demonstrar que eu estou triste, eu não posso demonstrar para minha esposa, por exemplo, que eu não estou conseguindo corresponder às questões sexuais por motivos orgânicos ou por questões psicológicas, seja lá o que for. Eu não posso falar. Falar é feio. É vergonhoso. Assim como para a mulher é vergonhoso dizer que não quero ser mãe. Ela faz uma opção de não ser mãe. Eu não sou obrigada. Meu corpo é meu. Mas existe uma cobrança social onde exige das mulheres esse tipo de posicionamento. Então o livro ele traz esse questionar, essa luz sobre esse sentimento que muitas das vezes não, ele não é falado. Para você colocar um ponto final no determinado assunto, basta você dizer, não, eu tenho vergonha disso. Quem entende, quem escuta isso, fala assim, tudo bem. Porque sente na pele a sensação do que é ter vergonha, do que é você se sentir diminuído, desconectado. E tudo isso, o sentimento de vergonha, ele está, como eu posso dizer, flutuando sobre uma outra realidade que é a questão da autoestima. Quando eu me sinto bem comigo, quando eu entendo os meus valores, quando eu percebo que a minha existência, o meu ser, ele não depende de uma opinião alheia, ele não depende de um decidir de outra pessoa, eu estou imune a essas questões de vergonha. Falar aqui, por exemplo, eu entendo que eu estou trazendo um assunto, algumas pessoas podem não ver, algumas pessoas vão entrar, outras vão continuar, outras vão sair, de repente porque vão ver na live depois, ou porque o assunto não interessa, mas eu não posso me prender a esse tipo de posicionamento para que eu possa desenvolver a minha meta, que é falar sobre o assunto, trazer ele aqui. Então, quando eu me prendo a um desejar do outro, a uma opinião do outro, eu me torno dependente dele. E aí eu me torno vazio, porque aí não sou eu. Eu passo a ser os outros. Eu me encho dos outros e esvazio de mim. E a nossa cultura é uma cultura que exige muito de nós o perfeccionismo. O que é impossível. Chegar à perfeição. Sempre você vai estar aprimorando as suas atitudes, aprimorando os seus métodos, aprimorando a sua forma de ser, a sua forma de pensar. É um caminhar. Todos os dias é um caminhar. É estar novo, é se renovar. E quando você se permite isso, né? Quando você deseja isso, quando você quer isso. E o perfeccionismo acaba fazendo com que muitas pessoas realmente entrem nesse piloto automático de sempre fazer o que as outras pessoas desejam, sempre fazer o que esperam de mim, sempre fazer o que querem que eu seja. E o que eu quero ser? Aonde eu quero chegar? Aonde eu preciso chegar? Não sei se... Vou dizer você, né? Você entende que quando eu coloco a responsabilidade da minha vida, a responsabilidade dos meus valores na mão de outras pessoas, eu estou colocando na mão dessas pessoas a responsabilidade de decidir sobre a minha própria vida, de decidir quem eu sou. Gente, quem eu sou é uma responsabilidade muito grande do que sou eu, é meu, é minha dádiva, é o meu legado. Não podem decidir o que você precisa saber o que você quer para você, aonde você quer chegar. Pedir orientações, buscar leituras,
algum tipo de conhecimento para que você possa seguir em frente, isso é normal. Agora, colocar a sua vida, olha o nome, sua vida, na mão de outras pessoas e deixar com que elas decidam o que você será, o que você é, isso não pode ser normal. Então a vergonha, ela permeia muito também a questão do perfeccionismo, porque se eu não correspondo, eu me sinto fracassado. Se eu não correspondo ao que esperam que eu seja, eu já entro numa vibe de me sentir pequeno, de me sentir menor, de me sentir desconectado, de me sentir fora daquele círculo social que eu tanto desejo. E esse livro ele traz essa ideia de você poder questionar sobre o que você sente sobre vergonha. Eu tenho vergonha de. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu tenho vergonha de estar na frente de determinadas pessoas e falar sobre determinado assunto. Eu tenho vergonha de ir na praia e ficar sem camisa. Eu tenho vergonha de ficar sem emprego, sendo homem. O que vão pensar de mim se eu sustento uma família? Vocês entendem que vergonha está associada ao que esperam de você. Quando você entende que você não precisa dessa conexão de desejos alheios sobre você, isso se torna mais simples, isso dissolve. Isso fica muito mais fácil caminhar. É porque nós crescemos onde a vergonha é colocada inclusive como método de controle. Quantas vezes a gente já não ouviu quando era pequeno? Não me faça passar vergonha. Você chegando em determinado local e derrubar coisas na casa dos outros. Não me faça passar vergonha se eu estiver conversando com os adultos e você que é criança não se meter. E aí você vai crescendo. Na adolescência, não me faça passar vergonha para os meninos, né? Não fiquem muito tempo no banheiro. Não me faça passar vergonha para as meninas. Não use aquela saia curtinha não, porque já vão me dizer de repente que você é a menina dada. Então, nós somos sempre direcionados e ele é utilizado como método de controle. Vergonha. Você sentir vergonha, se sentir pequeno, oprimido, separado, desconectado. Então, tem algumas categorias de vergonha que são linkadas no livro, que eu achei muito interessante trazer aqui, que são nessas categorias, geralmente, em que os seres humanos tendemos a nos sentir com mais vergonha quando o tema está direcionado a essas questões, né, esses itens. Aparência. Se não tem uma aparência legal, considerado para algumas pessoas, posso me sentir desconectado. E isso, quando eu falo aparência, eu estou falando dos vários tipos de manifestações de aparência. Eu estou falando das pessoas que, por exemplo, podem ter algum tipo de ferimento no rosto, algum tipo de corte de cabelo, forma de barba, enfim, tudo que estiver relacionado à imagem. Posso me sentir desconectado, posso me sentir fora de algum grupo social. A maternidade, como eu já falei antes, torna-se uma obrigação da mulher ter que ser mãe. Torna-se obrigação, e aí eu incluo a paternidade. Torna-se obrigação do pai, se ele cresce, ele precisa constituir família, ele precisa ter filhos, ele tem que ter filhos. A sociedade impõe isso. Então, se eu escolho não ter, se eu de repente não consigo corresponder a esses valores, eu me sinto pequeno, me sinto envergonhado, me sinto improdutivo, eu me sinto inútil. Família, questões relacionadas à família também trazem muitas ideias sobre vergonha. Colocando já nas questões mais extremas, o filho de repente que utiliza drogas, a menina que utiliza drogas, o pai alcoólatra, a mãe
compulsiva por doces, ou qualquer outro membro da família, alguma coisa assim. Isso traz um sentimento de vergonha familiar. Criação dos filhos, a forma como você cria os seus filhos, como você escolheu para você criar os seus filhos. Também traz sentimentos de vergonha, sensações de vergonha se você não está conseguindo corresponder, de criar filhos que não façam escolhas de criminalidade, utilização de drogas, alguma coisa nesse sentido. Ou então, filhos que não desejem sair de casa por ser muito dependente dos pais, por algum motivo, esse tipo de viés. Dinheiro, posses, trabalho, nisso eu coloco esses três nesse mesmo grupo, porque está relacionado a poder, está relacionado à questão material. Se eu não tenho um carro, sou considerado não bem-sucedido. Se eu não tenho uma casa, posso ser considerado uma pessoa não bem-sucedida. Fiz uma opção de não fazer compra de determinados itens, que algumas pessoas acham interessantes ter, você é obrigado a ter. Quando você não tem, você torna-se uma pessoa excluída. Saúde física, saúde mental, são situações também que excluem. Quando eu falei da questão do perfeccionismo, e isso a gente viu muito, inclusive agora na pandemia, por a gente estar muito recluso, a atividade física é uma válvula de escape para muitas pessoas, na questão de ansiedade e tudo mais. E para outras também numa questão física, de uma necessidade de estarem sempre bonitas, lindas, em boa forma, para as outras pessoas, para serem apresentáveis. Não quer dizer que sejam todas, existem pessoas que fazem isso por uma questão pessoal mesmo. Eu, por exemplo, gosto para mim. Não é esperando ou aguardando que uma outra pessoa ela determine o meu visual, determine a minha forma de ser e de falar. Então, sempre focado nesse caminho. Envelhecimento. Para algumas pessoas o envelhecimento traz situações de vergonha, mas porque a nossa cultura não valoriza o envelhecimento. Ela vê o envelhecimento como desgaste, como perda de produtividade, como um ser humano inútil e improdutivo. E nós acabamos incorporando essa questão de velhice igual improdutividade e acabamos tendo medo ou vergonha de estarmos envelhecendo. É embutido na nossa mente isso. E isso traz aquelas crises de idade, aqueles pensamentos de diminuição, de vergonha. Então são caminhos que hoje a gente percebe que acabam permeando a nossa vida de uma certa forma e nos paralisando dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas metas. Quebrar isso é muito difícil, não é fácil. Vergonha é um sentimento que está na vida de todas as pessoas. Nós sentimos vergonha, todos nós sentimos vergonha. E que no fundo, na verdade, é um grande medo, como eu já falei antes, de nos sentirmos separados, de nos sentirmos distantes, desconectados das pessoas. Então é muito importante olhar para dentro, nos avaliar, até que ponto o sentimento de vergonha ele nos dificulta de alcançar as nossas metas, os nossos desejos. Sentir vergonha de chegar aqui e fazer essa série de lives sozinho é um desafio para mim enquanto pessoa, para mim enquanto um cara que quer trazer assuntos legais para serem discutidos, para trazer assuntos interessantes para serem analisados, de coisas corriqueiras do nosso dia a dia, trazendo uma linguagem muito mais fácil para todos, porque isso aqui vai ficar gravado. Então qualquer um vai ver
vergonha disso, eu posso ter me sentido um pouco sem graça no início. Um pouco sem... não digo sem vontade, mas com um certo receio de que será que eu vou conseguir manifestar o meu desejo, o meu pensamento sobre determinado assunto sozinho? Não é vergonha, porque como eu falei, no meu caso, isso não está linkado a se eu tenho 2, 3, 4, 5, 10, 200, 3.000, 5.000 pessoas na live. Isso não tá linkado a isso. Porque ter essa quantidade de pessoas na live, ou ter apenas uma pessoa, ou não ter ninguém, não é um moderador de que eu esteja desempenhando um bom papel. Pode ser um indicador de que de repente o assunto não é interessante para algumas pessoas. Ou é interessante ver depois, nesse determinado horário podem ter outras lives de repente muito mais focadas no seu objetivo profissional, no seu objetivo emocional. Então eu não posso fazer isso pensando que se eu tiver 2 ou 3, 5, 10 pessoas na live, significa que eu não estou conseguindo alcançar o meu objetivo, então a minha meta. Então, observem dessa forma. Vergonha. Eu tenho vergonha de quê? Por que isso me traz um sentimento de vergonha? Isso está linkado, na verdade, ao que o outro espera de mim? Ao que o outro deseja da minha pessoa? Se for, não é interessante avaliar se é importante realmente essa avaliação do outro? Se eu deixo de ir na rua de repente com o meu all-star branco, porque eu estou imaginando o que possam achar de mim, você entende que eu estou colocando o meu desejo na mão de outra pessoa, decidir sobre isso. Não é ela que vai decidir sobre isso, é você que vai decidir se isso é interessante para você, independente se você vai ter alguém da rua que vai gostar ou não. Isso eu estou falando de um gosto muito simples. É evidente que existem situações que interferem a liberdade do outro. Até que ponto o seu querer, o que te traz satisfação, o que te deixa à vontade, não interfere na liberdade de uma outra pessoa. No ambiente de trabalho, por exemplo, que não permitem você de repente utilizar barba e bigode, você já está dentro de uma legislação que diz que isso de repente não é interessante. E mesmo assim você quer ir. Isso te traz uma satisfação, mas entra em combate com uma pré-determinação já instituída naquela instituição. Não estou falando disso. Eu estou falando de situações onde você deixa de ser você. Você deixa de desempenhar fidelidade à sua pessoa e ao seu querer. Fidelidade ao que você acredita ser importante para você e que é um indicador, um direcionador da sua vida. Então, combate à cultura da vergonha é combate à cultura de você colocar a responsabilidade da sua vida, o seu querer e os seus desejos na mão de uma outra pessoa. Quando você se liberta disso, fica muito mais fácil você seguir o seu caminho, você seguir o seu desejo e seguir as suas metas. Eu estou falando isso de todos os âmbitos. Existem pessoas... Eu estava conversando uma vez com uma amiga que ela nunca tinha experimentado comida japonesa. E aí eu conversando com ela, falei assim, você gosta de comida japonesa? Ela, não. E ela falou um não assim, meio tímido, né? Aí ela falou, não, eu nunca experimentei. E aí foi baixando o tom de voz. Aí eu, por que você baixou o tom? Não entendi. Não, porque eu nunca fui. E ela falou como se fosse uma sensação, sabe a questão da vergonha? E eu não vou dizer, mas eu vou acabar tendo que falar porque o Daniel está perguntando, porque vai me trazer a ideia de que eu sou excluída. Eu estou diferente. Quem sou eu? Meu Deus, eu sou um ET porque eu não gosto de comida japonesa. E aí eu falei, mas por quê? Aí ela, não, é porque eu acho que alguns itens, eu acho que você só pode utilizar determinados molhos, eu só posso pegar assim, eu não sei nem segurar no hashi. Eu falei, isso é normal. Ninguém nasce sabendo isso. Eu te ensino.
E assim foi, eu comprei um hashi, dei para ela, ensinei mais ou menos, e falei, basicamente isso aqui. Vai treinando em casa, quando você for em determinado local, utiliza. Mas o que não significa que se você pegar de repente algum item dali e cair, você não é um ser humano não vou dizer imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Você não é um ser humano que deve ser excluído por conta disso. É um processo de aprendizagem, você não pode sentir vergonha disso. Faz parte. É que algumas pessoas reforçam isso. E aí fica na nossa cabeça. E ela não foi porque ela tinha esse pensamento. De que ao entrar, inclusive, em restaurantes japoneses, ela deveria seguir toda uma norma, um ritual, até se chegar à mesa, até ela pegar o sushi, o sashimi, isso e aquilo. Ela se viu no meio de tantas regras, tantas pré-determinações, que ela desistiu. Aí você pensa, ela estava preocupada, na verdade, com o que os outros iriam pensar dela naquele momento. O que ia acontecer com ela. Todos olhando para ela, ó, grande ó. Existem situações na nossa própria vida mesmo que a gente tem esse receio. E se tem que avaliar até que ponto isso, na verdade, atrapalha você. Você está colocando o avaliar, o analisar da sua própria vida na mão de outra pessoa. Até que ponto isso vale a pena? Isso não é nem clichê do que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma coisa muito simples. Quando você se liberta disso, fica muito mais simples, muito mais fácil. A não preocupação do que o outro vai achar do que você gosta, do que você é, do que você deseja, do que você almeja alcançar. Não interessa. Não interessa. Vendo a live de uma outra amiga, Michele Gonçalves, ela é psicoterapeuta, e ela me trouxe uma ideia muito interessante que não tem nesse livro, mas eu achei muito importante falar aqui, que vem muito ao encontro da questão da cultura da vergonha. Síndrome da aluna perfeita. Síndrome da aluna perfeita, segundo a explicação dela, é quando a gente se coloca numa posição onde eu preciso estar fazendo cursos o tempo inteiro. Eu preciso assistir palestras, cursos, simpósios, para que eu me perceba capaz de exercer determinada função, de me sinta capaz de desempenhar um determinado trabalho. Entendam aqui que eu estou dizendo a síndrome da aluna perfeita, onde ela deseja ser sempre exemplar. Ela precisa ser aquela aluna nota 10, ela precisa reforçar esse desejo de ser reconhecida como nota 10. Então ela nunca se sente capaz, porque ela sempre está correndo atrás de alguma coisa. E aí eu volto naquela questão do perfeccionismo, onde a cultura da vergonha ela reforça essa situação. Porque aí quando eu não consigo corresponder, eu me sinto quebrado, eu me sinto fútil, eu me sinto improdutivo, eu me sinto um ser fora do meio social. Eu me sinto um ser que eu não vou ser admirado, eu me sinto um ser que não estou correspondendo para que vim para o mundo. Então eu achei muito interessante quando ela falou dessa síndrome da aluna perfeita, depois vocês procurem mais na internet, que ela está recebendo muitos clientes desenvolvendo essa síndrome, que é o fato de nós estarmos mais em casa, por conta da pandemia, nos trouxe uma ideia, uma culpa oculta, de que nós estamos negligenciando o trabalho, o ambiente de trabalho, porque lá é focado no trabalho o tempo inteiro. E quando nós estamos em casa, nós estamos mais à vontade, fazendo as atividades, entregando as demandas e até mais, mas sempre com aquele viés de que eu estou em casa. Eu posso, de repente, ir ao banheiro a todo momento. Eu posso estar trabalhando e escutando uma música de fundo, coisa que, de repente, no trabalho eu não poderia estar fazendo. Então, isso traz uma sensação de culpa e, de uma certa forma, nos sentindo mais desconectados desse ambiente profissional, né, mais rígido, mais pesado. Então, a síndrome da aluna perfeita é muito interessante porque eu conheço algumas pessoas
nesse viés, que eles estão seguindo este caminho, aonde eu preciso estar sempre fazendo algum curso, sempre fazendo... Deixa eu até ser claro, para depois não dizerem que eu estou sendo contra o aprendizado, né? Que eu estou sendo contra a você procurar conhecimento. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é, você desempenha um determinado trabalho e vai trazendo uma sensação de que você não está correspondendo. Então você faz um curso, e aí você faz um outro, e aí você faz um outro. E você acha que para você poder aceitar aquela demanda ou andar para frente com aquela demanda, eu preciso fazer ainda 2, 3 pós-graduações e não sei mais o que, para que eu me sinta completo para chegar ali. Só que como você tem aquela sensação da imperfeição, aquela sensação do perfeccionismo de que eu tenho que estar pronto e perfeito e pleno para desempenhar aquela atividade, você nunca alcança, você nunca consegue. E aí você acaba desenvolvendo esse ciclo de busca eterna pelo aprendizado, onde você está entupindo a sua mente e a sua cabeça de informações e você não está assimilando nada. Mas está te trazendo uma sensação de prazer e de conforto porque você está fazendo, você está procurando. Mas não significa que você está assimilando a informação, como você precisa assimilar. Então é esse sentimento de busca eterna, esse sentimento de busca de um conhecimento, às vezes até para demonstrar para os outros que você está correndo atrás, de que você está tentando. Mas até que ponto? Até que ponto isso não passa a ser prejudicial para você? Por que eu trouxe esse assunto? Por conta do perfeccionismo, porque ele faz um link com a questão da cultura da vergonha. Porque se você não consegue corresponder a isso, te traz um eterno sentimento de frustração, de fracasso, que é o que a vergonha ela reforça. Então, quando você consegue fazer esse desvínculo, quando você quebra esse ciclo de precisar da aprovação alheia para que eu me sinta melhor, eu preciso da aprovação do outro para que eu me sinta um ser capaz, eu preciso da aprovação do outro para que ele reforce aquele sentimento que eu tenho lá no fundo escondido de que eu sou capaz, de que eu sou bom. Isso precisa ser quebrado, isso precisa ser destruído. Esse livro da Brené Brown, ele traz essa ideia. Aconselho todos a lerem esse livro. É de uma leitura muito simples, muito fácil. Ele tem várias nuances, são 10 capítulos, ele tem várias nuances, né? No início do livro ela vem apresentando algumas questões, no meio ela vai trazendo vários casos, várias pesquisas que ela fez durante o caminho, durante esses 16 anos, e no final ela fecha com algumas conclusões. No meu parecer, ele fica bem melhor da metade do livro para o final, onde ela vem trazendo alguns valores e algumas interpretações muito interessantes, principalmente para o universo masculino, aonde existe a cultura da perfeição, da virilidade, da proteção da família, da proteção do meio social. E aí vem mais uma vez dizer que ele é um livro que é um convite à empatia. Porque se eu sinto vergonha de algo, se aquilo me incomoda e me faz me sentir desconectado, é porque eu tenho um outro ser que reforça aquela ideia de que, sim, eu tenho que sentir vergonha. Sim, eu tenho que me sentir envergonhado. Sim, você tem que se sentir desconectado. Quando um homem chega para outros homens, ou para a própria esposa ou esposo, ou seja o que for, e diz, eu tenho vergonha disso, ele naquele momento ele está procurando acolhimento. Ele está esperando que o outro tenha empatia por aquele sentimento. Ele precisa ouvir algo, assim como a mulher, quando ela está se sentindo sobrecarregada diante dessa cobrança de que hoje ela é esposa, ela trabalha fora, ela tem filho, ela tem que ser a Mulher Maravilha, e existe um momento onde ela estafa, então ela precisa de um apoio, e aí ela chega no marido ou na esposa, enfim, e pede uma orientação, então se abre e fala, ela espera que uma outra pessoa tenha empatia. Por isso eu trouxe aquela frase, que na verdade é a última frase do livro,
que fala: a mudança começa quando praticamos a coragem comum. É a coragem de toda a sociedade falar, a coragem de falar do que te traz vergonha. A coragem de falar, na verdade, do que foi programado na sua mente de que é algo imutável. E de que você precisa sentir vergonha daquilo, porque senão você não é um ser social. Então, coragem comum de falar sobre, e o outro precisa ter a empatia de ouvir e prestar atenção nos sinais e no que você está falando quando você se abre, quando você pede ajuda. Porque é dessa forma, porque não adianta eu ser uma pessoa que saio por aí também falando para todo mundo, o que me causa vergonha, pedindo uma orientação isso e aquilo, e eu não, na contrapartida eu não vejo um retorno da outra parte de pelo menos tentar entender o que eu estou sentindo. Então não sei se vocês conseguiram compreender quando eu falo da vergonha reforçada e da sociedade que reforça essa vergonha. Onde ela diz sim que é vergonhoso demais uma mulher de repente falar o que pensa, de uma mulher explicar os sentimentos dela, de que aquilo incomoda, de um homem dizer que ele está sim cansado e sobrecarregado, de que nós precisamos de uma ajuda psicológica, temos vergonha de falar disso. Eu me sinto sem orientação psicológica, eu preciso da orientação de um profissional. Isso não é vergonha falar. E os profissionais existem ali para isso. Tirar essa ideia de que procurar busca profissional psicológica é coisa de doido, isso não existe. Nós vivemos numa sociedade doente, psicologicamente também, porque não há conversa, não há diálogo. Eu fiz uma live esses dias com a Rosane, onde a gente falava justamente sobre ciúme. E muitas das vezes algumas relações são destruídas e são dissolvidas porque um dos parceiros não conversa com o outro sobre o que aquilo o incomoda. Porque vai se sentir envergonhado, vai se sentir pequeno de estar falando sobre aquela determinada situação. Preferem dissolver, não conversam. Assim como vi um vídeo esses dias esqueci o nome dela agora, enfim. Onde ela falava, os homens não conversam, não existe aquela roda de homens onde eles conversam falando sobre hoje eu não consegui fazer com que a minha esposa tivesse um orgasmo. Eu não consegui fazer com que os meus filhos eles me amem de fato. Eu não consigo dar carinho para os meus filhos. Ou eu sou carinhoso demais com os meus filhos e os meus filhos me acham um grude. Isso não é falado, isso não é conversado. Somos de uma cultura onde o homem não expressa as suas emoções. Eles não expressam os seus sentimentos porque é feio, é vergonhoso. Mas aí eu venho levantar uma outra questão. A nossa sociedade, homens e mulheres, criam os homens rasos. A nossa sociedade cria as mulheres rasas. E aí a gente tenta consertar isso, ou então a gente procura discutir sobre isso, onde a gente entende que, na verdade, não existem culpados. Existem reprodutores de um padrão. Como eu posso exigir que a sociedade seja mais emotiva, que ela emotiva, que eu estou querendo dizer é expressar sentimentos, né? Falar sobre. Se dentro de casa eu já digo para o meu filho, hoje pequeno, que chorar é feio. Eu estou discutindo com adultos e produzindo, olhando num pensamento mais capitalista, né, mais mercantil, eu estou produzindo novos seres machistas. Eu estou reforçando isso. Então, quando eu discuto isso, eu não falo só de uma sociedade, eu falo de mim porque eu estou inserido nela. Eu estou dentro dessa sociedade onde o machismo, esse pensamento, né, ele é reforçado. Eu preciso reconhecer isso em mim e discutir sobre. Senão não adianta, eu falo uma coisa e estou fazendo outra. Então eu aconselho todos a vocês a lerem esse livro, da Brené Brown. Eu achava que isso só acontecia comigo, o sentimento de vergonha, porque a gente não fala, então dá aquela ideia de solidão, de que só eu estou passando por isso, só eu sinto isso. Não.
Vergonha é um sentimento de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Todos nós sentimos vergonha. Não li esse livro com um viés de autoajuda. Eu, Daniel, tenho uma certa resistência a livros de autoajuda porque eu não olho com esse olhar de autoajuda. Eu olho com o olhar de entender o pensamento sobre. O que estão falando sobre isso? Vai acabar me ajudando se eu me permitir e se eu aceitar que aquilo ali deve ser discutido. Porque quando eu leio aquilo dali sem esse tipo de pensamento, não adianta nada eu ler. Então, leiam esse livro. Vou fazer outras lives a respeito de vários outros livros aí, depois vocês dão uma olhadinha lá no meu feed. Não vou ser técnico nas minhas avaliações, não estou aqui trazendo outras teses a respeito do livro, é simplesmente um sentimento, é simplesmente um pensamento do que esse livro traz. Existem várias outras questões dentro do livro que de repente cada um lendo vai se identificar de uma forma diferente. Vai se ver em alguma situação de uma forma diferente. O meu olhar sobre o livro, como um todo, é um livro que nos faz um convite à empatia. Nos faz um convite a sermos mais compreensivos com os outros, sermos mais compreensivos com nós e mais amáveis com a gente. Sermos mais sensíveis. Nos perdoem. Sejam mais amorosos com vocês, conosco, porque só assim você vai entender aonde você precisa realmente andar para frente. Não adianta questões do passado serem remoídas, né, o tempo inteiro. Preciso procurar ajuda psicológica, preciso conversar sobre, falem sobre com algum amigo, parceiro, enfim, familiar. Procurem essa ajuda, não fiquem com isso dentro de vocês, preso, remoendo, e aí passam-se 20, 30, 40 anos e aquele assunto está lá como se fosse uma sementinha do veneno, minando a sua vida, atrapalhando com que você ande. E vergonha é um deles. É preciso falar sobre, é preciso entender o porquê de se sentir vergonha de uma determinada coisa e por que aquilo está te atravando. Por que aquilo está te atravancando de ser um ser humano melhor, mas não melhor para o mundo. Isso vai ser uma consequência, mas melhor para você. Melhor para a sua pessoa. Se perdoe. Entenda que se você tem traços machistas, tudo bem, todos nós temos. Agora eu preciso avaliá-los, eu preciso, se possível, abominá-los, porque isso atrapalha na sua família, atrapalha em você, atrapalha numa sociedade como um todo. E eu não estou falando só machismo, qualquer outro tipo de sentimento extremista. Se avaliem, se percebam e se perdoem. Tá bom? Acompanhe lá no meu feed, tem vários outros livros que eu vou trazer aqui alguns questionamentos. Vou sempre por esse viés de estar fazendo uma live aberta para comentários, caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta. Algumas eu vou estar fazendo com outro convidado, para que a gente possa trazer discussões mais fervorosas sobre o assunto. E me acompanhem lá, tá bom? Quero agradecer a todos por permitirem alguns minutos do seu tempo, num sábado de noite. E espero ter trago alguma coisa, ou então alguma palavra que de uma certa forma tocou vocês, trazendo o desejo de se compreender mais, de se perceber mais, de pelo menos tentar ser uma pessoa melhor. Tá bom? Obrigado a todos e boa noite.